Fala, galerinha do bem, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor? Galerinha, quero convidá-los hoje, né? Então, por aí você já sabe que vai ser um vídeo longo. Sim, será um vídeo longo, mas eu acredito que se você se interessa, né, por equipamentos de AV, se você se interessa por essa questão do que está no mercado, de como estão essas coisas de preço e custo e newton metro e direct drive, você vai gostar desse vídeo. Ele vai ser bastante didático, diria eu. Tá? Se é que eu tenho essa capacidade, mas eu acredito que ele vai ser bem didático. E eu gostaria muito que você assistisse até o final. Nem que você assista uma parte, depois você assista outra parte. Mas assista principalmente se você está na dúvida para onde eu vou. Mas vamos aqui aos avisos importantes. Nada do que está aqui vai ser uma indicação para você comprar A, B ou C. Na verdade, o que eu gostaria muito que esse vídeo fosse algo para a gente ser algo assim de confabular. De vocês poderem sentar aí e pegar ali o dinheiro que você tem, que você quer gastar e pensar o que fazer. Se eu conseguir com esse vídeo que você pense, que você tome uma decisão baseada dentro de um contexto da sua necessidade, eu já vou me sentir bastante satisfeito com o resultado dele. E já te peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe isso com seus amigos, ative o sininho e se você chegou aí de algum lugar perdido virtualmente, se inscreve aí no canal, tá bom? É sempre bom receber novos amigos aí, tá? Então vamos lá. Galerinha, eu semana passada, atrasada, eu tô um pouco perdido aqui no tempo, a gente teve a BGS. Na BGS eu falei que foi muito legal, eu trouxe 2 vídeos aí de 2 equipamentos da BGS. Teve muito mais, não foi só aquilo, teve muito mais, mas eu não tive disponibilidade de trazer de todos. A fila, aquela coisa toda, bom, enfim. Porém, nós estamos vivendo hoje uma fase fantástica em hardwares ou periféricos, como você queira, para a galera aqui do automobilismo virtual. Só que quando a gente olha para esse panorama lindo, a gente se lembra que está no Brasil. E aí existe uma coisa chamada valor, custo. E há um tempo atrás, essa empresa aqui, ó, SilVR, não sei se vocês chegaram a acompanhar ou viram essa empresa, ela trouxe um produto e ela trouxe um gráfico muito legal. Já há um bom tempo que esse gráfico fica na minha cabeça. E se você perceber esse gráfico, ele está colocando ali o melhor custo por torque. Então, quanto eu estou pagando para receber torque. A gente faz muito isso em placas de vídeo, né? Quanto eu estou pagando para receber ali em FPS. Aqui nós vamos colocar em torque. Eu vou colocar 2 panoramas, eu acho que vai ser um negócio interessante, eu vou tentar explicar isso. Aqui, quando eles fizeram isso, eles trouxeram ali dos helicoidais, policorreia, e os direct. Principalmente os directs na época que eram os bombásticos, que eram os OSW aí, os 15015, que eram o mais monstruoso, que eu já trouxe um vídeo aqui, que a gente tem um, e tinha também lá os 10010, o Aquaforce também. Então, a gente estava falando de algo muito poderoso, mas que você não usa esse poder todo. Então, eles trouxeram algo que, no caso, é uma base de 12 Nm, que tinha um custo por valor muito bom. Então, eu tentei replicar esse conceito, essa ideia. A verdade é isso, é uma ideia. E eu quero compartilhar essa ideia com vocês. Bom, de uma forma geral, hoje, nós temos bastante equipamento chegando aí. Seja, principalmente vindo da China, muita coisa. A gente tem aqui a Trum, que eu acho uma base fantástica, bonita, né? Se ela é boa, não sei. Aliás, vamos aqui abrir um parênteses. Aqui não é para falar o que é bom e o que é ruim. Aqui eu vou fazer um parâmetro do que estou entregando e o que eu estou recebendo quando eu estou pagando, tá bom? Você tem aí o pessoal da Cimedic, que aqui no Brasil tem a Extreme, que vende. Aliás, eu acho que isso é Extreme. Não, tem mais gente, mas eu citei a Extreme aqui porque é que está mais fresca na minha cabeça aqui. Eu devo falar o nome de empresa, provavelmente. Não é propaganda, eu não ganho para fazer propaganda, mas corriqueiramente a gente vê e eu acho que é importante informar onde tem. Eu posso falar aqui de qualquer uma das empresas aqui, não teria problema nenhum, tá bom? Mas eu quero que você tenha em mente o conceito do que o vídeo propõe. Quanto eu estou pagando e recebendo? Qual é o custo-benefício disso, tá bom? Outro que da Cimedic também, tá?
E aí a gente tem também os Moza da vida, a gente, bom, enfim, vários. Mas tem uma coisa interessante, deixa eu ir lá para o meu gráfico lá. Qual é a coisa interessante? Hoje, os Direct Drives estão se baseando na média de 10 Nm. Ok? Se você for ver os mais... A Fanatec trouxe esse padrão, né? 10 Nm. Na verdade, 10 não, 8, né? 5, 8 Nm e tal. E eu já falei em vários momentos, e vou repetir aqui. Eu não vejo sentido algum o investimento numa base de 5 Nm. Mas veja bem, quando eu falo isso, eu estou falando isso baseado em toda a minha experiência de vários e vários equipamentos. E aí entra um parênteses maior ainda. Cada equipamento, claro, é um assunto para outro vídeo, mas cada equipamento ele tem um público-alvo. Você tem que entender isso. Cada equipamento tem um público-alvo, tá? Então, quanto mais rápido você entender isso, melhor você vai aplicar, ou melhor você vai gastar, porque isso não é investimento, né? Mas melhor você vai gastar o seu dinheiro, tá bom? Você vai gastar pelo menos o dinheiro de uma forma aí que você vai se realizar, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o que tem no mercado entre helicoidal, ok? Sistema helicoidal e sistema helicoidal e policorreia, só policorreia e direct drive, que a gente tem aí vários tipos e se divide, motor de passo, servomotor, in-runner, outrunner, enfim. Mas no final das contas, qual é o real resultado final disso? Qual é a grande diferença? E detalhe, os DY. Então, meu marcador está aqui. A gente vai começar por aqui, ó. Isso aqui, ó, são os helicoidais. Normalmente, todo mundo, ou a maioria de nós, que começa no automobilismo virtual, começa por ali. Porque o custo é mais aceitável. E você ainda não sabe se você quer isso. Depois, você tem um outro caminho aqui a galgar, né? Que até então se tinha, né? Que hoje você pode pular, mas não tinha muito como pular. Você tinha aqui os pulinho e correia, que é uma categoria que eu gosto muito. Vale lembrar, apesar de eu ouvir hoje, que simplesmente acabou os pulinho e correia. Não sei se todos se recordam, mas quando o pulinho e correia existia, há anos atrás, aí 2010, os Direct Drive também já existiam. Lembram-se de Leopold Nar? Lembram-se, por exemplo, de Frex? Lembram-se, por exemplo, de o Thomas Super Wheel? Apesar dele não ser um direct, o conceito tá? Aliás, é uma das bases mais antigas do mercado, mas é um assunto para um outro vídeo também. Então, o pulinho correia ele tem características muito mais marcantes e mais desejadas do que, por exemplo, o helicoidal. E de lá para cá, nós vimos surgir isso aqui, ó. Os direct para consumidor final, ok? E aqui tem uma variedade hoje, o que é muito bom, galera. A ideia nunca é diminuir, é aumentar. Quanto mais tiver, mais concorrência, mais possibilidade e mais pessoas vão poder ter acesso a esse tipo de equipamento, tá? Então aqui tem tanto motores dimensionados como os motores puramente industrial, tá? E aí vem aqui para a galera que é o meu atualmente Habitat, que é o que eu gosto. DY. Aqui é onde, para mim, hoje a mágica principal acontece, né? É onde eu usufruo o potencial total de qualquer um desses motores. Então, para mim, aqui é o meu habitat, é onde eu gosto, é onde eu me dedico, é onde eu aprendo, é onde eu estudo. E, cara, para mim, hoje, em se tratando do ambiente de simulação que eu gosto, este é o mundo que eu quero aprender mais e mais, tá? Mas aqui no canal passa a galera que também gosta aí dos equipamentos de consumidor final. Então nada mais justo que mostrar também essa situação de como está esse mercado. Então a gente vai começar aqui mostrando... lembrando que aqui eu vou mostrar dois panoramas, tá? Esse é o primeiro. Neste panorama, eu quero explicar primeiro o que é imersão, galera. Imersão,
praticamente todos os equipamentos que estão aqui vão te dar. Imersão, na verdade, é aquela coisa de você está jogando Gran Turismo com joystick, ou você está jogando lá o Racer 7 com joystick, com manche, você está jogando o simulador. Para você começar a melhorar a sua imersão, qual é a primeira coisa que você vai querer? Um volante, seja ele qual for, porque o primeiro passo para melhorar a imersão é eu ter algo que replica aquilo que eu teria no carro de verdade, direção. Ok? Qualquer um desses equipamentos vai te dar imersão. Qual é o segundo ponto? Sensação, ok? E aí é onde começa a entender e as pessoas começam a perceber, principalmente nós que pilotamos, a galera que pilota, a galera, o robista, não importa, que ele começa a entender o que é a sensação de sentir o que está acontecendo lá nas mãos dele. Então agora eu tenho imersão e eu tenho sensação. Todas conseguem te dar tranquilamente. Porém, aqui já começa a mudar um pouco. Algumas conseguem dar mais sensações, outras menos. Por quê? Porque aqui a gente já está falando, já entrando em detalhe de força. As relações, por exemplo, helicoidais, você não consegue ter uma relação muito absurda. As policorreia, você já consegue ter umas relações mais brutas. E os direct não precisa nem falar, porque vocês já sabem aí o resultado final disso. E, finalmente, a gente tem aqui a percepção. E aí, neste ponto, indiscutivelmente, é difícil uma policorreia conseguir te dar tão bem quanto um direct drive. Tá bom? Na verdade, direct drive eu poderia só colocar como posicionamento de força, tá? De feedback, perdão, posicionamento de feedback. Mas então, se eu pensar de uma forma global, o policorreia, ele tem que ser muito afinado, ele tem que ter muitos características. E nós tivemos, e hoje tem, né? Eu até trouxe aí da feira aí falando, né? Que ele chega muito próximo disso. Porém, ele consegue entregar 100% dessa percepção? Depende muito da sua configuração, do simulador que você está usando e de como você está portando essa configuração aí, essa força toda. E é por isso que é onde alavanca-se muito a questão aí dos direct drive. Mas como a gente está falando uma faixa aí de 10, apesar de a gente ver aqui, ó, 12, 11, isso não vai representar muita coisa, tá bom? Tirando nesse caso aqui, ó, o que eu diria que faz uma diferença, esse 12 aqui e esse 12, eu estou falando de motores puramente industrial. Não houve um dimensionamento desses motores para vir para o meu cockpit. Não. É um motor que qualquer empresa na indústria compraria para colocar numa área, para trabalhar numa área que, sei lá, se é limpa, se é suja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, intermitentemente. Na maioria das vezes que acontece. Então, por si só, aqui, nós já temos uma eficiência em torque superior, tá? Isso não sou eu. É achismo do Souza. Não, isso é um fato, ok? Então vamos lá. Como é que é a brincadeira aqui? Né, pra gente... Eu levei em consideração o seguinte. Os preços, eu levei em consideração o seguinte. Cada um desses preços que estão aqui, desde de 1.5 até o de 12 comercial e o de 12 DY, todos eles, nestes valores, estão compostos de a unidade de força, que é o motor, o aro e os pedais. Ok? Então, o que eu fiz? Esse é o primeiro cenário. E tem aqui o segundo cenário. Que o segundo cenário, eu fiz o quê? A mesma coisa, porém, essas unidades que estão aqui são só as unidades de potência, o motor, ok? Então, neste caso misto, como por exemplo, os helicoidais, eu não tenho como tirar o aro, né? E é um kit, é um bundle, já vem tudo junto. Então eu considerei que aquele valor é ele todo junto. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro kit aqui de 1.5 Newton, que é justamente esse aqui, ok?
O custo dele que eu encontrei por aí é um custo que varia entre 2 até 2.600, 2.700, 2.500, eu mantive 2. Cara, ele demanda R$ 1.300 por Newton-metro, aproximadamente. Se você pensar que é um sistema helicoidal, ou mesmo um sistema polihelicoidal, é um valor bem alto, você vai perceber que isso vai mudando conforme a gente vai passando aqui. Qual é o outro? A gente está falando aqui de um de 2.5, que é justamente esse aqui, que a média de custo, esse 2.530, eu achei até mais. Menos eu não consegui achar, mas achei até mais. Então ele demanda ali R$ 1.012 por Newton-metro. Então, cada Newton-metro que você está pagando representa ali R$ 1.012, ok? Aí nós vamos agora aumentar um pouquinho aqui a brincadeira. Nós vamos para um de 4 Nm. Isso aqui eu achei até interessante, porque se você olhar, ele consegue te dar mais potência, ok? A um custo por Nm menor. A gente está falando que seria, já aponta esse sistema, que já polir correia, melhor do que você, por exemplo, investir ali no helicoidal. Pensando nessa proposta, eu achei muito válido. Né? Então você já teria ali uma entrega muito boa, né? A um custo interessante em relação aos de cima. Galera, eu não estou falando de qualidade de equipamento, de acabamento, de estética. Não, eu estou falando Newton-metros, força entregue por custo. Tá? Deixe isso claro aí na sua mente. Então, neste momento, este seria o mais interessante até aqui. Aqui você vai perceber que eu tenho um de 6 e outro de 6. Por quê? Na verdade, existe uma variaçãozinha ali. Esse de 6 chega muito perto de 6, o outro chega um pouco. Eles têm algumas tecnologias, é da mesma empresa. Só que, cara, olha que incrível. Este primeiro de 6, ele custa R$ 8.990 ao preço que eu encontrei. Eu até achei um preço um pouquinho variando para baixo, um pouquinho variando para cima, mas não fugia muito disso. Cara, R$ 1.498 por Newton-metro distribuído no conjunto. Se você for para o segundo, 10.190, ele aumenta, vai para 1.698. Aí é aquilo que você tem que... aquele panorama que você para e fala assim, cara, qual deles faria diferença real para o meu investimento? Ou para o meu gasto, porque isso não é investimento, mas para o meu gasto. É por isso que eu comecei a avaliar e pensar gasto Newton-metros. Como é isso? Eu achei isso soberbamente alto. E vocês vão entender no final por quê, ok? Agora nós vamos... Por que esse de 8,5 está aqui? Porque hoje nós temos uma empresa que está trazendo aí algo nessa faixa que nós já tínhamos aí, não atual, porque tinha saído de desuso, mas como voltou eu coloquei aqui. Então nós temos aqui uma de 8,5 com o valor de 7.900 com 929 por Nm. Cara, eu já achei mais interessante que o de 4. Porque eu dobrei em ganho, mas mantive muito próximo por Nm. Porra, é interessante. Para quem ali gosta desse ambiente de polir correia, é mais. A gente tá falando uma faixa de preço, de custo, que, cara, eu sei que é doído eu falar isso, principalmente com o salário mínimo, ao custo que é. Mas você consegue galgar ali de alguma forma, né? Você consegue. É uma coisa complicada. A gente acredita, a gente até queria que fosse menos, mas eu sei que cada um desses equipamentos tem tecnologias embarcadas, tem muita coisa aí para a gente poder fazer um julgamento disso, tá? E vale lembrar aqui que todos eles estão com seus próprios pedais, tá? Por exemplo, nesse de 6 aqui e nesse de 4, não são os melhores pedais das empresas, tá? Não são os melhores pedais. O que justifica o outro de 6 aqui ser um pouco mais caro é que ele tem um outro pedal e aí já entra com outra tecnologia e tudo mais, tá bom? Agora a gente vai entrar nos direct. O primeiro que eu coloquei aqui é o de 8. Ao custo de R$ 14.600, conjuntinho completo, tá? 1.825 por
Nm. Cara, é o dobro. É o dobro, mais que o dobro do policorrer por entrega. Mas praticamente é a mesma entrega. Entenda. Você pode falar assim para mim, cara, mas o Direct Drive ele tem tempo de resposta melhor. É natural. Mas 8 Nm e 8 Nm não podem ser tão equidistantes. Porém, eu tenho que entender que uma relação de polio e correia, se ela é muito bem montada, ela consegue atuar com detalhes fantásticos, com feedback muito nítido. E é possível isso, tá? Então, eu acho válido você avaliar isso, tá bom? Aqui eu coloquei o de 5, mas eu vou falar para vocês. O de 5, ao meu entendimento, não faz o menor sentido. Veja, é um kit de R$ 8.300, que ele me dá uma média de R$ 1.660 por Newton. Cara, eu particularmente não vejo o menor sentido. Mas é aquilo que eu falo. Cada um tem que sentar e fazer sua avaliação aí. Se isso aqui realmente é plausível para o seu uso, né? Vamos aqui pro de 9 Nm, cara. O de 9 Nm, aqui ele completo, tá? Esse valor, pelo que eu pesquisei, já não é... O pedal não é... Eu acredito que não é um pedal com load cell, tá ok? Porque o pessoal coloca os patamares, load cell, sem load cell, enfim. Então esse aqui, 1.362 por Nm. A gente tá falando de 9 Nm, mas aí também eu tenho que entender, e vocês também, né, claro, que existem várias tecnologias envolvidas para ter um custo ali, tá? Aqui, só olhem a questão direta, preço Nm, tá bom? Só essa questão direta, valor Nm. A parte da tecnologia, a parte do acabamento, a parte da estrutura, a parte do material, isso aí é um outro momento. Aliás, é tudo isso que vai compor alguns preços. Porém, aqui eu estou fazendo... Eu sei que é um pouco, às vezes, vai falar, pô, mas principalmente quem gosta de uma marca, de um modelo, vai entrar nesse questionamento. Mas não olhe isso não, olhe de uma forma um pouco diferente. Porque a ideia é que qualquer um deles possa te entregar, dentro da faixa que ele está se comprometendo, aquilo que ele se propôs a entregar. Ok? Agora aqui a gente tem um de 11 Nm. Cara, 1.272 por Nm. Um valor total de R$14.000. Também kit completo, com pedal, com tudo. Tá? Agora vamos aqui pro de 10. Aqui ó, já são os DY, tá? Certamente será o melhor custo-benefício, impreterivelmente. Mas eu coloquei porque aqui no canal tem a galera que gosta, assim como eu, do DY, que praticam DY e me perguntam muitas vezes o quão diferente ou quão vantajoso ou não é de um produto aí comercializado, tá? Um produto que é feito para o consumidor final. Tá bom? Então aqui nós teríamos o de 10 a R$8.300 e R$830 por Nm. Lembrando que para compor esse preço eu incluí um aro que eu gosto, que inclusive eu encomendei, eu pus o valor do aro que eu encomendei, para mim, tá? Que deve chegar aí no final do mês, eu vou trazer um review para vocês aí, uma análise, porque esse aí é meu mesmo, né? E um pedal. O pedal que eu coloquei aqui não é um pedal que eu uso e nem é o pedal que eu compraria, porque é load cell, eu não uso mais pedal do load cell. Gosto pessoal, tá? Não é questão de ser bom, é gosto pessoal. Já tive, não tenho mais interesse. Mas é um pedal que eu considero no mercado hoje um dos melhores. É feito no Brasil, tá aqui e é espetacular. Então eu coloquei este pedal neste conjunto. Então a 10 Nm, a 8.300, a 830, sim, é o melhor, ainda é o melhor custo-benefício. E o de 12, mesma condição. Mesma condição. Coloquei também o mesmo pedal, coloquei o mesmo aro e ao valor total de R$10.190. Com custo por Newton de R$849. Aqui de longe é o melhor custo-benefício para quem está procurando, ao meu ver, ainda nessa faixa de 10. Por que eu coloquei esse DY de 12? Porque entrou um de 11 e um de 12 aqui, e ao meu ver, eles estão muito próximos de 10. Né? Você fica naquela entre 9 e 10 e o custo está ali. Mas veja, se eu olhar aqui
né, nesse cálculo que eu fiz, os melhores custo-benefício ficaria, deixa eu ver aqui, ficaria neste ponto, e teve um outro aqui que eu vi que eu gostei bastante também, e eu explico por quê. Deixa eu ver aqui. Neste ponto, seriam os melhores custos-benefícios. É esse aqui mesmo? Ah, não. Opa, perdão, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Os melhores para mim. Na minha opinião, essa é opinião minha, tá? Este. Então, polir e correia. E este aqui. Para cliente final, este para mim representa os melhores custos-benefícios. Por quê? E esse aqui seria o melhor de longe, porque se eu, esse conjunto aqui, o pedal desse conjunto não é load cell. E por que você... Pô, Ed, mas você falou que não usa load cell e está falando assim. Porque eu sei que a maioria que está aí, que quer pilotar, considera load cell como um primor, como um supra-sumo. Então, ele já fica... aqui, se eu colocar um conjunto com load cell, ele dispara rapidinho, ele perde o melhor custo-benefício. Porém, se você está saindo aí de uma base e achar interessante, você está ali nesse custo aqui, se você olhar para esse custo de uma base, né, helicoidal e uma policorreia, é um custo interessante, não é? É exatamente isso que eu olhei. Agora, se tem como é a garantia, não, isso aí é outra coisa que você tem que olhar, tá? Isso aí fica até assunto para um outro vídeo eu falar sobre isso. A minha segunda aqui visão, olhando aqui, né, nessa amostra aqui, de custo-benefício e ainda em cima do polir e correia, seria esse aqui, que seria fantástico. Olha, a gente está falando de 930 Newton, 930 reais por Newton. Cada Newton, 930 reais. Muito bom. E dos Direct, que vão aí até os 12 aí, tirando, fora os DY, tá? Para consumidor final, seria esse conjunto aqui, ó. Aí você fala, cara, mas são R$ 14.869. Mas com a base que tem um motor industrial sem redimensionamento, já tem um aro e tem um pedal já, um conjunto com load cell, com a coisa toda, tá? E tem... Aí aqui os DY é pra galera que gosta de DY, então a gente vai estar sempre no melhor custo. Mas aí é melhor custo-benefício? Mas tem outras coisas, né? O conhecimento, o saber, o fazer. Então é mais para você ter um panorama dessa coisa toda. Agora, deixa eu entrar na condição em que motor por motor. Vamos lá? Deixa eu limpar aqui e colocar. Agora é motor por motor, tá? Agora é o seguinte. Aqui já é diferente, porque tem no mercado a opção de você comprar só o motor. Só que toma cuidado, por exemplo, algumas empresas, se você comprar só o motor, se você comprar aro de qualquer outra pessoa, ele não vai funcionar. Tem que ser o aro daquela marca. Então, na verdade, você fica meio que preso àquela condição primária que eu coloquei ali. Mas vamos lá, eu quero mostrar aqui. Aqui já é bem interessante, porque se eu pegar esta base aqui de 8 nm, o custo dela a R$ 7.990 ela tem um custo de R$ 1.000 praticamente, 999,9 por newton-metros, né? Se eu pegar essa de 9 aqui, ó, essa de 9, olha que fantástico o custo-benefício dessa base. Porque eu tenho ali R$ 585 por newton, né? E uma base de 9 Nm. Se eu colocar em contrapeso com a primária, ela já ganha lindamente, né? Aí tem um aqui de 12, que é o que eu falei, é um conjunto que você pode comprar só a base, e aí você põe o motor que você quiser, você põe o pedal que você quiser. Já tem um custo também muito melhor do que essa primeira, mas muito melhor, ó, 815, é um custo melhor. E claro, aqui os DY, que sempre vão ter os melhores custos por entrega disparado. Tá bom? Então, a questão de ter só o motor.
Aí você põe o conjunto de aro que você achar melhor, o conjunto de base, de pedais que você achar melhor, tá? Então, só que são poucos no mercado. Entenda, não é porque você pode comprar só unidade de força que você vai poder pôr qualquer aro. Isso você tem que tomar muito cuidado também. Os DY não, nós fazemos o que queremos com eles, né? Isso aqui já eu achei interessante colocar por conta da galera. Enfim, galera, eu já queria fazer esse vídeo há um tempo. Eu espero que esse vídeo possa te mostrar um pouco de como é distribuído essa coisa toda, né? Eu até vou depois fazer um outro vídeo falando, aí entra a questão de tecnologia, por que o custo disso, por que o custo daquilo. Mas esse panorama, esse bate-papo aqui que eu criei, né, baseado lá em cima do pessoal do Fio VR, e na época eu falei, cara, os caras têm razão no que eles estão falando, porque, cara, se eu parar para pensar, essa faixa aqui de 10 Nm, ela vai ser muito explorada. Ela está sendo muito explorada. Ela está sendo muito procurada. Ela está sendo almejada. O de 15, nem tanto, mas o de 10, cara, a galera vem pesadamente. Então, avalie isso. Lembre-se, não comece. Aí já é sim uma indicação, uma sugestão. Não comece a sua carreira dentro do automobilismo pensando para cá. Pensando aqui, ó. Minha sugestão sempre foi, comece aqui, ó. Você pode pegar semi-novo, novo, usado. Primeiro experimente, goste. Aí você pode começar a ir devagar. Você já tem algo para começar. Agora tem uma galera que tá aqui. E já tá aqui. Ela quer vir para cá, ela quer subir aqui na régua. Para onde ela vai? Essa é a pergunta que a maioria se faz. Para onde eu vou? Então, quanto mais opções tivermos, melhor. Então, se foi útil de alguma forma para você sentar e você avaliar, pense em avaliar todo o conjunto, tá? Aqui eu fiz um vídeo, apesar de longo, eu me apeguei exatamente à distribuição que é indicada para nós, que é falada para nós, que é mostrada para nós, tá? E que aí você pode aí ter um panorama e falar, cara, de repente eu posso investir segurar um pouquinho mais, né? Apesar do valor fechado ser alto, por exemplo, você fala aqui, pô, aqui é 3,5, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Você fala assim, aqui é 3,5. Puta, 3,5 dá para me pagar. Mas, cara, se você esperar um pouquinho, já que você vai pagar 875 por Newton-metros, espera mais um pouquinho, paga um pouquinho mais. Se você está saindo daqui, ó, né? Ou melhor, espera uma oportunidade de custo, né? Porque sempre aparece uma oportunidade de custo. Sempre verifique essa oportunidade de custo, tá bom? Então, eu espero que o vídeo seja de alguma forma estimulante para que você pense, para que você olhe. DY, galera, sempre vai ser vantajoso, sempre vai ser diferente. Porém, não é tão simples assim. Tem vários vídeos no canal. Assistam. Tem um grupo que o pessoal discute. Tem muita coisa, tem muita informação para ser conhecida. Tem muita informação que eu ponho aí. Eu quero trazer mais algumas informações sobre isso. Mas a galera que está aí atrás do produto final, olha isso. Aí, claro, depois que você olhou isso, aí tem outros fatores, né? O que você gosta, a marca que você prestigia, né? O índice de problemas, vejam isso. Cara, isso é muito fácil. Entre em contato com empresas, aí tem a galera boa, tem o Henrique, tem o pessoal da IMC, tem o pessoal da FFC Parts, né? Tem um monte de pessoal que faz manutenção desses equipamentos. Entre em contato, questione, cara, o que você mais tem aí? Meu, isso não é crime, você pode fazer isso, tá bom? Garantia aqui, que você possa trocar as peças aqui, que te dão um aporte aqui. Olha isso, sempre olha isso, tá bom? Do mais, galerinha, espero que o vídeo seja útil, válido. Eu espero vocês no próximo vídeo, um videozinho por semana, ou 2, quando eu consigo aí trazer 2 vídeos por semana. E a gente vai fazer mais um bate-papo aí, tá bom, galerinha? Grande abraço, fique com Deus. Fui.